Olá, nesse trabalho eu vou falar de 4 conceitos educacionais: educação, educar, escola e currículo educacional. Esse trabalho é da disciplina Fundamentos da Educação, do que eu estou fazendo com o professor Leonardo Maia, e eu sou Marcos Vinícius. Vou começar falando sobre o que é educação para mim. Para mim, a educação é um instrumento que serve para obter mais conhecimento sobre determinado assunto. Por exemplo, a educação da escola nos permite ter conhecimentos aprofundados sobre as matérias que estudamos lá. Já a educação que recebemos em casa, desde pequeno, também é importante ao considerarmos que a partir dela saberemos como nos comportar em ambientes novos para nós, como a própria escola, por exemplo. O que é educar para mim? Na minha visão, o conceito de educar consiste em transmitir conhecimento. Não importa se tal conhecimento está certo ou incorreto, ou mesmo se está dentro da lei. Para mim, a partir do momento em que ensinamos uma criança a amarrar os sapatos, por exemplo, já temos ali um ato de educar. O que é escola para mim? A escola para mim é um lugar onde a pessoa vai para estudar e tem um conhecimento aprimorado sobre os conteúdos que aquela escola tem à disposição. Logo, a escola tem uma função de repassar conhecimento aos seus alunos. O que é currículo para mim? Ao meu ver, currículo seria um conjunto de informações que irá servir de base sobre quais seriam os assuntos pertinentes sobre determinadas matérias. Ou seja, o currículo indicaria quais seriam os componentes necessários para aquela disciplina ser aceita pelo Ministério da Educação e poder ser repassada aos alunos das instituições de ensino. No vídeo que eu assisti sobre o que seria a educação, pude perceber que o conceito de educação é bastante antigo, sendo percebido até mesmo na Grécia Antiga, onde ali as pessoas já recebiam uma educação para atender melhor o papel delas, que elas queriam realizar na sociedade. Se a pessoa fosse um homem livre, por exemplo, ela recebia orientações a respeito dos seus direitos e deveres. E caso essa pessoa quisesse ser um orador ou exercer alguma outra função, também era dada uma educação que visava formar o indivíduo naquela profissão. No vídeo que assisti sobre o que seria educar, notei que esse é um conceito muito mais amplo do que geralmente se pensa sobre um educador, onde não é somente o professor que tem essa função de educar. Descobri, inclusive, que a palavra educar vem do latim e significa conduzir para fora, onde essa condução seria para fora daquilo que a pessoa já sabe, para fora dos paradigmas e das convicções que a pessoa tem, né? E para ampliar seus horizontes em relação a determinados assuntos e até mesmo buscar experimentar coisas novas. No vídeo também fala que educar é importante para combater a alienação, que nas ciências sociais a alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de entidades ou instituições humanas devido a questões econômicas, sociais ou ideológicas. No vídeo que eu assisti sobre o que seria a escola, foi apresentado o conceito que o dicionário nos diz sobre a escola, onde fala que a escola é uma instituição pública ou privada de ensino que tem por finalidade ministrar ensino coletivo, composta por professores, alunos e funcionários de uma instituição de ensino, e está localizado em um prédio próprio. Também fui informado que uma escola tem características que não mudam há muito tempo, como, por exemplo, sala de aula, cadeiras enfileiradas e a mesa que sempre fica na frente lá do professor. Nas últimas décadas tem se discutindo muito sobre a necessidade de mudança da educação em si, né? Onde agora não importa somente desenvolver o aluno naquela disciplina e pronto. Agora também tem a preocupação de desenvolver a criatividade, a emancipação, o autoconhecimento e a empatia. E no vídeo cita que essas habilidades dificilmente serão desenvolvidas sem que haja uma prática dessas habilidades. Ou seja, os conceitos antigos que estão na escola atualmente precisam de um aprimoramento. Já não tem espaço para
aquela educação mais rígida e fechada, onde o aluno só senta e passa o dia todo ali ouvindo pelo vídeo. Tal mudança se torna necessário ao termos em vista que, por exemplo, nos anos 90, muitos conceitos mudaram. Os celulares, televisão, jornais, todos esses tiveram grandes mudanças, enquanto que a educação ficou ali, basicamente o mesmo. No vídeo sobre o que seria currículo, procurei um vídeo que falasse sobre o currículo escolar. E nesse vídeo, o primeiro conceito que falaram em relação a esse tipo de currículo foi a organização, onde esse currículo estaria organizado de tal forma que fosse capaz de informar as prioridades, onde falaria o que ensinar e quando ensinar. Também teria esse documento as finalidades da educação, onde falaria os objetivos e por que aquilo ali é necessário que o aluno aprenda. E também teria a dosagem de conteúdo. Também foi citado que o currículo na prática é tudo que ocupa o tempo escolar e se torna importante analisar o currículo com muita atenção, já que as mudanças que os alunos irão passar ao longo de seus anos que irão ficar na escola será influenciado pelo currículo que os professores têm que seguir. E visando que no fim o almejado é que a mudança tenha sido positiva, é extremamente prioritário trabalhar no currículo da melhor forma possível. Também foi demonstrado que o currículo pode ser visto como uma relação de poder. Afinal, um professor não pode fugir do seu currículo pedagógico. Porém, algumas vezes se vê uma necessidade de dar uma certa adaptada ao currículo em certos casos. Tendo em vista que muitas vezes é necessário lidar, por exemplo, com faltas de materiais que em teoria não deveriam acontecer, numa instituição de ensino. Ou seja, por mais que esteja no papel, se não der condições da escola executar aquilo, nem adianta colocar no currículo. Por isso é importante revermos isso. Após ver o vídeo sobre o que seria educação, pude perceber que ela vem ocorrendo há bastante tempo, onde na própria Grécia Antiga já se tinha ali forma de educar. E as pessoas, elas gostariam de se educar para o que as pessoas gostariam de se tornar. Claro que dentro do papel de cada um naquela sociedade. Ao ver essa informação, eu também notei que há bastante tempo já tinha se percebido a importância de educar as pessoas visando que elas teriam, o que elas queriam se tornar para dar melhor condição a elas. Ao ser apresentado o significado da origem da palavra educar, conduzir para fora, notei que o ato de educar está conectado muito mais ao novo, ou seja, educar deve levar a pessoa a algo novo que ela ainda não teve. Penso também que tais informações novas possam ser assim adaptadas, para não fazer com que a pessoa que esteja ali ela acabe entrando em choque com as informações que está recebendo. Ao estudar o que seria a escola, me deparei com uma surpresa. Creio que ainda não havia pensado sobre como ficou defasado a metodologia de ensino após esses anos. No vídeo também vi que já existem até escolas que buscam trabalhar de uma forma nova. Porém, se a gente comparar o número de escolas que tem com o número de escolas que estão trabalhando esse novo jeito de ensinar, a gente vê que realmente são muito poucas escolas. E ao longo da história vimos formas diferentes de se repassar conhecimento. Isso foi mudando. Então talvez agora seja a hora de olharmos para frente e ver que precisamos trabalhar com urgência para termos ali uma nova metodologia para ensinar os alunos. Minha ideia sobre currículo escolar inicialmente não viu a importância e a consequência do que o currículo tem na vida do aluno, uma vez que a partir do currículo vemos métodos de avaliação de alunos e quais conteúdos eles terão que dominar e qual a nota necessária para ele ser considerado aprovado ou não. Ficou claro para mim que um currículo escolar, para ser considerado bom, precisa mais do que apenas dizer o que fazer. O currículo precisa ser pensado de uma forma que ele
possa ser adaptado para lidar com as diferentes situações que estão acontecendo atualmente nas escolas. Ter um currículo que pense, por exemplo, em falta de material para se trabalhar, seria, na minha opinião, um dos primeiros passos para melhorar a educação. E qual seria a importância desses temas para o aluno? Ao meu ver, esses temas, que foram pesquisados aqui, são de vital importância para o aluno, já que o aluno entende o processo de educação, né? Quando ele entender o que é a educação, ele pode estar mais disposto a se comprometer mais com os estudos, porque aí ele vai ver a importância dele naquele processo. E ao ter um conhecimento sobre o processo de educar, o aluno passa a ter uma noção melhor a respeito da educação em si. Ele pode até desenvolver uma melhor aceitação por diferentes métodos, né? Que aí ele passa a ver que cada pessoa tem pode ter um método diferente de ensinar. E quando ele estuda o conceito da escola, também é necessário ao aluno, pois a partir dele o aluno passa a ver quais são os papéis de todos os funcionários da escola. E ver que a escola, para ter um bom funcionamento, precisa que todos os funcionários estejam presentes e realizando sua atividade. Com relação ao último conceito, o conceito de currículo escolar, é outro conceito importante ao aluno. Sem ter esse conhecimento, o aluno não sabe se o que está sendo passado para ele está de acordo com aquilo que foi melhor estudado, que está no currículo. Conhecer o currículo faz o aluno conhecer melhor quais conteúdos ele vai precisar focar, dando a ele a oportunidade de melhor se preparar para aquilo que vai ser cobrado dele. E agora, qual a importância desses temas para o professor? Bom, ao termos em vista que o professor trabalha ali educando pessoas, se torna necessário ele ter conhecimento sobre esses temas, uma vez que o conhecimento sobre educação irá permitir a ele que realize um melhor estudo sobre os temas que ele irá trabalhar em sala. Já o conceito de educar irá auxiliar o professor sobre qual seria a metodologia para ele fazer com que seus alunos dominem um assunto de uma forma melhor. O conceito de escola também vai fazer o professor ter um melhor conhecimento sobre a funcionalidade do seu local de trabalho, criando a possibilidade dele analisar seu próprio papel dentro da escola e ver que cada um tem a sua importância para fazer a escola funcionar. Assim como depende dos outros, também depende muito dele. E o conceito de currículo, esse sim é vital para o professor, porque por mais que não condiza muitas vezes com a realidade, é a partir dali que o professor tem que passar o conteúdo, ver se o aluno atingiu a média ou não. Mesmo tendo que adaptar esse currículo, o professor não pode fugir muito dele, tem que se atentar a ele. Por isso ele tem que sempre estar de olho nisso também.